Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Não lute contra o diabo com orgulho em seu coração. Quem confia em si mesmo está usando a armadura dele. Temos falado um pouco sobre por que existe mal neste planeta. E vimos que houve guerra entre Satanás, Lúcifer, que antes era um anjo bom, e Cristo e seus anjos, que os expulsaram do céu. Além disso, uma vez que os nossos primeiros pais ouviram a palavra do diabo ao invés da de Deus, esse mundo virou de cabeça para baixo, e nele ocorre a grande guerra entre o bem e o mal. Desde então, até os dias de hoje, todos somos infectados com essa doença do pecado. E hoje, na parte 2, falaremos um pouco mais especificamente sobre como devemos lutar contra o diabo. Isso é algo que Jesus disse que deveríamos esperar que acontecesse. Parte da igreja primitiva reconhecia que existe uma batalha entre o bem e o mal, e que as pessoas estão sendo assediadas pelo inimigo. Eu acredito que quando somos salvos, o Senhor nos liberta. Mas isso não significa que uma pessoa, depois de ter sido salva pelo Senhor, ainda não possa ser assediada por demônios. Falaremos mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas lembre-se dos 7 demônios de Maria Madalena. Alguns acreditam que cada um deles foi expulso em ocasiões diferentes. Cristo também fala a respeito de um homem de quem havia sido expulso um demônio, mas não fez nada para substituí-lo. E por causa disso, outros 7 viriam onde estava o primeiro. Portanto, existem crentes que talvez tenham recaído na velha vida, como o filho pródigo, e que precisam de libertação. Então, isso é algo que não se aplica apenas ao nosso ministério, mas a nós pessoalmente. Como já vimos, todos somos atacados pelo diabo. Todo mundo é tentado por ele. Algumas pessoas chegam até mesmo a serem possuídas em graus diferentes. Mas como lutarmos esta guerra? Bem, Paulo nos dá algumas diretrizes. Eu gostaria de repetir para vocês. Está em Efésios 6, versículos 14 a 18. Ele diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Falaremos sobre 7 partes da armadura. Vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Falaremos agora sobre essas diferentes partes da armadura. E eu tive uma ideia interessante. Um dos nossos membros da igreja é bastante habilidoso com metalurgia. Bom, eu acho que vocês já perceberam onde quero chegar, né? Você consegue ver a escada? Não queremos um acidente aqui. Isso nos daria problema com o seguro. Então essa ilustração representa a armadura de Deus, e ele mesmo a fez. É muito legal. Realmente exige habilidade fazer todas essas peças, não é? Muito bem, Paulo fala a respeito do escudo, que serve para proteger dos principais golpes do inimigo. Tem o capacete, tem a espada muito bonita, que na verdade é uma espada de 2 gumes, vejam só. Ele também tem a couraça, e para não ser beliscado pela armadura, você precisa usar uma roupa grossa por baixo. E finalmente temos o cinto da verdade, aonde a bainha da espada fica pendurada. Portanto, estas são as partes da armadura mencionadas ali na Bíblia. Eu sabia que as crianças adorariam isso. Eu fiz o dia delas, não é? Consegue descer? Ok, muito obrigado, Bob. Ele disse que é bem pesada. E isso que ele nem está usando uma armadura completa, hein? Algumas das armaduras medievais, e esta é parecida com uma medieval, mas uma armadura completa pesa mais de 45 quilos. E aqueles homens costumavam ir para a batalha usando isso. Bom, quando lemos sobre armaduras na Bíblia, elas não parecem muito eficientes. Davi não queria usar a armadura de Saul. Ele tentou, mas sabemos que Saul era um dos homens mais altos entre o povo. Ela não cabia direito em Davi. Acho que ele via só por uma fresta ali no pescoço.
E ele pensou, isso não vai dar certo. Ele não estava acostumado. Então ele acabou atirando. Já o rei Acabe confiou na sua armadura. No entanto, tinha uma pequena fresta nela, o que foi o suficiente para derrotá-lo. Uma flecha entrou pela fresta e acabou matando o rei. Armaduras feitas por homens não são muito confiáveis. Já esta armadura, da qual estamos falando aqui em Efésios, é espiritual. À medida que falamos das diferentes partes dela, também abordaremos sobre o que elas representam em nossa vida de maneira prática. Afinal, de que adianta uma metáfora que não se pode entender, né? Mas a luta contra as forças do mal dentro da igreja e no mundo é algo muito real. Precisamos de armas verdadeiras. 2 Coríntios 10, versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Talvez seria mais fácil derrotar o diabo com armas humanas, mas não dá para bater nele com um porrete. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O oposto de termos a mente cativa em Jesus Cristo é quando o diabo começa a nos incomodar no pensamento. Romanos 3, versículo 12. Paulo diz: vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então essa é uma armadura de luz. Deus disse à igreja, vocês são a luz do mundo. Há uma verdade conectada a isso. Muito bem, vamos falar da primeira parte da armadura. Aqui temos o cinturão da verdade. É a primeira parte de que Paulo fala. Tendo-se cingido com a verdade. Lemos em Isaías 11, versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O cinto era algo muito central. Na verdade, era mais um tipo de cinturão do que este cinto que usamos hoje. Era um pouco mais largo. Era tipo o dos cowboys, sabe? Quando colocam uma arma no coldre. Não era uma coisa fina, tinha que aguentar uma espada. Às vezes tinha o equivalente a uma pochete. Eles levavam nela coisas que podiam precisar na campanha, como água, tudo preso ao cinto. O cinto mantinha as coisas no lugar. Na Bíblia, os soldados costumavam utilizar túnicas, mas durante a batalha, eles cingiam suas roupas no cinto para não tropeçarem nelas. Podemos ler um exemplo disso lá em 1 Reis, capítulo 8, 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, ou seja, ele prendeu a sua túnica no cinto e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, era assim que eles faziam, o cinto mantinha tudo no lugar. E para nós, o que mantém tudo no lugar é a verdade. Jesus disse, a verdade vos libertará. Cristo disse, eu sou a verdade. A verdade é do que estamos falando agora. Faz todo sentido que ela seja a primeira parte da armadura. O Senhor ama a verdade. A Bíblia diz claramente que Deus odeia a desonestidade. Provérbios 6,16 diz, ele odeia a língua mentirosa. Deus quer a verdade liberta. 2 Coríntios 6, 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, como lutar contra o diabo? Se ele é o pai da mentira, nós lutamos com a verdade. Devemos estar prontos para dizer no que acreditamos. Há tanta mentira no mundo que quando alguém diz a verdade, há algo de libertador nisso. A próxima parte é a couraça da justiça. Podemos ler sobre ela em Isaías 59, 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Isaías viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. Quando Paulo falou sobre essa armadura, ele não estava falando sobre algo que não conhecia, ele estava se lembrando das palavras de Isaías. Estava citando os princípios do Antigo Testamento. Essa armadura de Deus trata das características justas de Deus. Ele vestiu a justiça como couraça e o capacete da salvação. É o que Paulo acabou de dizer. Capacete da salvação. Então, essa couraça, como vimos há pouco, ficava principalmente na parte da frente. Frequentemente era apenas amarrada lá atrás. Sabia que os romanos nunca davam armadura para as costas dos soldados? Porque eles tinham a ordem de nunca virar as costas para o inimigo. Era só para a frente. Ela protegia os órgãos vitais na frente.
E, ao ser chamada de couraça da justiça, isso quer dizer é que viver uma vida de retidão te protege. É aceitar a justiça de Cristo. Quando o nosso amigo Bob demonstrou sua armadura a todos aqui, vocês viram que debaixo da armadura existia um manto grosso ali. Imagine só se você estiver debaixo do sol com aquela armadura. Imagina só o quão quente aquele metal pode ficar. No outro dia eu peguei a minha flauta depois de ter ficado no sol e acabou que eu quase queimei meus dedos. É necessária a proteção de um tecido debaixo da armadura de ferro. Então esse manto de justiça vai debaixo da couraça da justiça. Representa a justiça de Cristo. Mas essa justiça de Cristo que Ele nos dá de presente, na justificação, é algo que devemos viver em santificação. Se você vai lutar contra o diabo, se você quer ser um soldado de Cristo, então temos que acertar nossas vidas. Isso é feito aceitando a justiça de Cristo para aí sim tentar viver uma vida justa. Amém? Isso traz a vitória. Jó 29:14. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Jó era um homem justo? Queremos abraçar a justiça que Deus nos dá como presente. A graça dele nos dá poder para viver uma nova vida. Então ela cobria os órgãos vitais. A Bíblia diz: guarde o seu coração. Isso é muito importante, guardar o nosso coração. Também temos os calçados do Evangelho. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas. Pés na Bíblia representam a sua caminhada, representa a sua direção na vida. Romanos 6:4. Assim também andemos nós em novidade de vida. Se você vai lutar contra o diabo, você tem que ter certeza de que está vivendo a sua vida segundo a vontade do Senhor. 1 Timóteo 4:16. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Portanto, se você vai tentar ajudar outras pessoas, o que acontece é que ao fazer isso, você estará se salvando. Portanto, envolva-se em fazer a vontade de Deus. Envolva-se em pregar o Evangelho, em andar na luz dele. Ao andarmos em sua luz, temos os calçados do Evangelho. Queremos que Jesus lave nossos pés. Vista os calçados do Evangelho, e aí poderemos lutar contra o inimigo. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Escudo da fé. Ali no livro de Efésios, ele fala sobre Satanás atacar nossa fidelidade. Cristo disse: se tivermos fé, tudo é possível. Portanto, o diabo estará constantemente tentando atacar a nossa fé nele. E contra isso temos que erguer o escudo da fé. A Bíblia diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. 2 Pedro 1:4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Acho que eram os espartanos que tinham esse grande escudo. Era um grande escudo de bronze. Ele era grande o suficiente para que pudessem se abaixar e resistir a uma saraivada de flechas. Ela desviava as flechas do inimigo. Provavelmente você já ouviu a história dos 300 de Esparta, que supostamente resistiu aos persas até que as tropas gregas pudessem se reunir para lutar adequadamente. Bom, segundo essa história, esses 300 soldados resistiram um número 15 vezes maior de soldados inimigos em comparação ao número deles. Ao final da história, eles acabaram morrendo, mas eles só resistiram às flechas dos soldados persas por causa dos seus escudos. O diabo sempre vai atirar flechas flamejantes na sua fé. Ele atira dúvidas em você. E nós vencemos essas dúvidas por meio da fé em Deus.
Sabe, não queremos nem chegar perto dessas flechas de tentação. O escudo cria uma verdadeira barreira entre você e a arma do inimigo. Quando você vir que o diabo está lançando dúvidas e medo, não deixe que isso se aproxime de você. Mantenha o seu escudo erguido. Não pense nas tentações. É disso que trata este símbolo. E, seguindo em frente, temos o capacete da salvação, no versículo 17. Este é o órgão mais vital. Na luta, você pode perder um braço, uma perna, mas não a cabeça. Se perder a cabeça, tudo acabou. E, se for atingido nela, é um nocaute para o inimigo. E a nossa cabeça possui 7 entradas. É um número interessante, não é? A Bíblia é cheia dessas simetrias. 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, 2 narinas, 2 orelhas. Mais uma boca. Temos 7 entradas sagradas para a nossa alma, bem na nossa cabeça. Então, muito cuidado com o que entra nos seus olhos. Muito cuidado com o que entra nos seus ouvidos. Cuidado também com o que entra no seu nariz e na sua boca. Porque tudo isso gera um impacto em quem você é. Quando penso no capacete da salvação, me vem à mente esta imagem de um astronauta no espaço. O capacete dele é muito importante. Se ele quebrar, o astronauta morre. Ele cria uma atmosfera para o astronauta, porque ele vem de um mundo diferente. Quando está no espaço, ele é um alienígena. E para viver lá, ele tem que respirar o ambiente do seu mundo natal. Nós, como cristãos, vivemos em um mundo estranho. Devemos respirar a atmosfera do céu. Aquilo que pensamos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, até o que cheiramos e comemos, tudo nos afeta. Temos que proteger as entradas de nossa alma. Este é o capacete. Além disso, é claro, é a nossa salvação. E somos filhos de Deus. Ele também é uma coroa em nossa cabeça. Isso afeta tudo o que fazemos. Temos que pôr o capacete da salvação. Agora vem uma das partes mais importantes da armadura. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que Jesus usou para lutar contra o diabo? Contra toda a tentação de Satanás, Jesus respondeu: está escrito. Como Cristo expulsou os demônios? E isso acontecia quando ele estava na igreja, enquanto pregava, proclamando a palavra. Aí o diabo começava a gritar. Ele estava sendo atormentado pela pregação da palavra. Ele odeia isso. Nas 3 vezes, Satanás foi afastado pela palavra de Deus. E, finalmente, Satanás foi expulso pela palavra de Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E como? Reivindique as promessas de Deus. Ela é a espada de 2 gumes, ou seja, corta dos 2 lados. Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, o que não quer dizer que ele veio causar problemas. Isso significa que a palavra de Deus é poderosa e afiada mais do que qualquer espada. Jesus é retratado em Apocalipse com uma espada saindo de sua boca. Você acha mesmo que no céu Jesus terá uma espada saindo de sua boca? Claro que não. O que isso representa? A palavra de Deus. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento. As 2 testemunhas. Os 10 mandamentos estão escritos em 2 tábuas de pedra. Ela corta não importa a direção. A palavra de Deus é a única arma ofensiva no arsenal da armadura de Deus. A maior parte dela é para te proteger. O capacete, os sapatos, o escudo, a couraça. Mas a espada é para o ataque. Nós seguimos conquistando para Cristo com a palavra de Deus. Quando estamos lidando com espíritos caídos, é importante estarmos armados. Você conhece a Bíblia? Você não tem que saber tudo, mas o mínimo tem que saber. O próprio Jesus disse: não saiam pregando por aí até receberem o Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo traga as palavras à nossa mente. Portanto, a 7ª parte da armadura é como diz Paulo. Não é algo que se possa visualizar. É a oração. Os soldados, antes de irem para a batalha, frequentemente são encorajados pelo comandante
Eles estão em harmonia com ele, eles recebem ordens dele. E não é qualquer oração. O que Paulo disse aqui? Toda oração. Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo pelo Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vocês notaram aqui a palavra todos? Todos, 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 todos. Salmo 86. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. 1 Tessalonicenses 1:2. Mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Lucas 21:36. Aqui é Jesus dizendo: Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Temos que nos armar também com a oração. Muito bem, até agora, eu falei apenas sobre a armadura. Veja, o próprio Jesus nos alertou que, invariavelmente, encontraríamos mal no mundo. Nos depararíamos com espíritos malignos. Não é sempre que você vê alguém por aí gritando e contorcendo-se com voz estranha e sobrenatural. Na maioria dos casos, não é assim. Você pode passar a vida toda sem ver isso. Mas não significa que as pessoas não estejam atormentadas por espíritos malignos. Há pessoas atormentadas pelo mal. Jesus é muito claro. Ele nos dá o Espírito para lutarmos contra o diabo. Mas como na prática travamos essa batalha? Primeiro de tudo, prepare o seu coração. Hoje falamos sobre vestir a armadura. Não lute contra o diabo se tiver um coração orgulhoso, pois quem confia em si mesmo, na verdade, está usando a armadura do diabo. Ele é orgulhoso. Lute com um espírito de humildade, considerando para que não seja tentado. É o que a Bíblia diz, Gálatas 6:1. Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Prepare o seu coração com a oração e cite as Escrituras. Foi assim que Jesus derrotou o diabo no deserto. Mas com relação a nós, quando diz citar as Escrituras, não quer dizer apenas ficar repetindo um monte de versos, mas sim a aplicação das Escrituras. Quando Jesus citou as Escrituras, ele citou versos que se aplicavam àquelas tentações. Portanto, a aplicação correta das Escrituras é algo que o diabo detesta, porque o diabo também pode citar a Bíblia, mas ele a distorce para destruir as pessoas. Em termos modernos, ao dividir a Bíblia com as pessoas, os demônios são expulsos. Ao darmos estudos bíblicos, você pode até não ouvir a pessoa gritar, rolar no chão, se contorcer, mas ao estar na casa da pessoa e abrir a Bíblia diante dela, você notará às vezes um brilho nos olhos da pessoa. Uau, eu nunca entendi esse assunto. E de repente elas mudam, abandonam maus hábitos. Coisas boas começam a acontecer. Você pode até não ver isso, mas está expulsando o espírito maligno ao estudar a Bíblia com ela. Portanto, quando eu digo recitar as Escrituras, não é gritar versos bíblicos na cara da pessoa para o espírito sair. Na maioria das vezes, os espíritos maus saem das pessoas por meio de um simples estudo da Bíblia Sagrada. Portanto, comece a dar estudos bíblicos. Temos que levar a palavra adiante. Ela é a nossa arma. É a espada do Espírito, a palavra de Deus. Temos que crer. À medida que você prepara seu próprio coração, cita as Escrituras, ora e até jejue, temos que crer que Deus trabalhará na pessoa. Jesus disse em Marcos 9, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Lutero dizia que nossas canções e salmos irritam profundamente o diabo. Por outro lado, nossas paixões, impaciências, ansiedades, queixumes o deixam muito, mas muito feliz. Ele chega a gargalhar. Seu prazer é nos atormentar, especialmente quando queremos nos aproximar de Cristo. Se como cristãos reclamamos o tempo todo, não acreditando nas promessas de Deus, deixando de pregar, isso deixa o diabo feliz. Temos que crer que Deus fará o que pedimos, invocando o nome de Jesus. Tudo o que fazemos é em nome do Senhor. Atos 16, versículo 18. Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, se tratava de uma garota que estava possuída por um espírito mau. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Era uma garota possuída pelo demônio. E está lá em Marcos 16, 17. O próprio Jesus disse, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios.
Queridos, não precisamos ter medo. Nós sabemos como termina essa história. Veja, os demônios tremem. Eles são mantidos em correntes eternas, apenas aguardando o juízo daquele dia. Eles sabem que seus dias estão contados. Eles estão perdidos. Eles ouvirão de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Satanás e seus anjos sabem que serão consumidos no fogo que destruirá esse mundo e purificará essa terra ao mesmo tempo. Portanto, não tenha medo. É um pedaço de pau ou é uma árvore? Não, é grama. Meus amigos, hoje eu trago um fato incrível sobre a grama mais alta do mundo todo. Ela se chama bambu. Ela é da família Poaceae, que na verdade é grama. Existem lugares no mundo onde o bambu cresce tão rápido que é possível até mesmo ouvi-lo crescer. Em algumas partes do Sudeste Asiático, o bambu pode crescer 99 centímetros em um dia. Imagina ter que cortar essa grama. Ele cresce tão rápido que, se você estiver em uma dessas florestas de bambu num dia ensolarado, você pode mesmo ouvir o bambu crescer. É estranho, não é? Temos aqui um broto enorme que está começando a germinar. Você sabia que alguns destes bambus podem chegar a 40 metros de altura? No topo da planta, você tem essas folhas que processam a fotossíntese. Para mim, parece mais uma árvore. Existem cerca de 1.500 espécies diferentes de bambu no mundo. Elas têm várias cores diferentes, como preto, verde, dourado, cinza, amarelo e até azulado. A planta do bambu é extremamente versátil. Ela serve para muitas coisas, como... Bom, deixa eu mostrar para vocês. Tá, chega de passar vergonha. O bambu serve para cestos, quadros de bicicleta, gaiolas de pássaros, linhas, estruturas para pontes, escovas, baldes, canoas, carrinhos, pauzinhos, roupas, utensílios de cozinhas, fraldas, ventiladores, cercas, lenha, varas de pesca, vaporizador de alimentos, móveis, ferramentas, artesanatos, chapéus, incenso, instrumentos musicais, calma, não acabou, papel, canetas, canos, telhados, andaimes, talheres, vasos sanitários, palitos de dente, brinquedos, guarda-chuvas e bengalas. Ah, ele também é usado para fazer lençóis de luxo. E à medida que o bambu cresce, ele perde esses pedaços extras de folha ou casca. Será que dá para sair voando? Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, no Pacífico Sul, a Marinha dos Estados Unidos utilizou o bambu para reforçar concreto. É incrível como o bambu é útil quando você se lembra que ele é apenas uma grama gigante. Eu tenho que ficar me lembrando que o bambu não passa de uma grama. É apenas uma grama muito alta. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25, a Bíblia diz: Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. É verdade, amigos, que, comparada à eternidade, nossa vida é como a erva do campo, é muito curta. O que são 70 ou 100 anos comparados a uma eternidade? Mas a Bíblia nos conta que o rei Davi, que viveu apenas 70 anos, morreu em uma boa velhice, cheio de dias, porque usou seus dons espirituais para ser tão útil quanto possível para Deus. Deus deu a todos pelo menos um dom espiritual. Alguns têm vários dons. Você precisa usar os seus dons espirituais para que possa crescer na graça, ser produtivo e ser útil ao Senhor. Tudo o que tiver a mão para fazer, faça com todas as forças. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.